capítulo 30, então, a gente lembra que é a parte ainda de geração de campo, né? Aí existe aqui, tem um elétron, né? Um elétron chega aqui nessa parte inicial, tá? Com a energia cinética de 4 keV. Tá? Energia cinética aqui, 4 keV. Tá? Aí penetra na região 1, né? Então ele entra aqui, né? No instante t igual a 0, tá? Então isso aqui é importante, ó. Instante inicial. E tem um campo magnético aqui, ó, de módulo 001 Tesla na região azul, ó, apontando para dentro. Aí, se vocês já fazem aqui a regra da mão direita, vocês vão ver que ele realmente curva para direita, tá? O campo para dentro, velocidade para cima, né? Campo para dentro. Ó. Se fosse positivo, a força estaria para a esquerda, tá? Como é negativo, aponta para a direita. E ela faz uma força centrípeta que vai obrigar o elétron a descrever um semicírculo aqui, ó, tá? Então, o elétron vai descrever um semicírculo apontando para a direita, tá? E ele vai fazer esse semicírculo até chegar nessa parte aqui. Então, ó, nessa região, vocês podem aplicar a fórmula que a gente viu lá a rotação do elétron devido ao campo magnético. Tá? Então, ele tem aquele período que é dado por... período, se não me engano, é proporcional ao campo, né? Depois vai estar mostrando aqui. O período é 2π massa do elétron sobre o EB, tá? Então, o tempo que ele leva para fazer esse semicírculo é metade desse período, tá? Então, esse é o período, tá? Metade do período na região 1, tá? Agora, quando ele atinge o final da região 1, ele vai sair reto aqui porque não tem nenhum campo nessa região, tá? Mas aí foi colocado entre as duas regiões, foi colocado aqui, a distância entre elas é dada 25 centímetros, né? Essa regiãozinha do espaço vazio aqui, tá? E existe aqui uma diferença de potencial de 2.000 volts aceleradora, tá? Entre as duas regiões. Aí diz aqui com a polaridade tal que a velocidade do elétron aumenta. Então como o elétron é negativo, vocês lembram que ele tem que estar sempre andando contra o campo para ser acelerado. Tá? Então esses 2.000 volts tem que ser aplicado, ó, mais na região rosa e o menos na região azul. Tá? Então a bateria está do mais para menos, tá? Do rosa para o azul. Então o campo elétrico vai estar para cima, né? E naturalmente a força sobre o elétron vai estar para baixo. Tá? Então ele é acelerado nessa região aqui, tá? Até chegar ao início da região 2. Ó. Agora, quando ele chegar na região 2, ele vai encontrar um novo campo uniforme de 0,02 Tesla, agora apontando para fora. Tá? Então, se vocês fazem novamente a regra da mão direita, vocês vão ver que ele vai descrever um semicírculo, fazendo esse contorno aqui. Ele vai ter um semicírculo e vai sair nessa posição da setinha para cima aqui. Ó, tá? Vai sair aqui. Tá? Então, a pergunta do texto é saber em que instante T o elétron aparece nessa região, no final da região 2, aqui na setinha curtinha. Tá? Então, você quer saber isso aqui. Vocês querem saber o tempo que ele chega. T igual a 0, ele chega aqui, ó, é acelerado, é curvado novamente e vai chegar aqui. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai... Tem três partes aqui para você considerar. A primeira região, a gente viu que vai ser metade do período de uma revolução completa. O período completo é esse. Né? Então, vai ser metade do período na região 1. Agora, tem um tempo aqui, esse TAC é o tempo da aceleração. Tá? A aceleração é o tempo que ele vai levar entre a região 1 e a região 2. Ele vai estar sendo acelerado em mRUV. Tá? Vocês lembram que aceleração constante, vocês caem na situação em que vocês têm um movimento retilíneo uniformemente variável. Tá? E, finalmente, quando chegar nessa região cor-de-rosa aqui, campo para fora,
ele vai ser curvado para cima. Tá? E aí vocês vão ter a mesma coisa, um semiperíodo com campo 2. Tá? Ó, então, já colocando essa fórmula aqui, ele já colocou aqui tudo em evidência, o 2π por 2, ficou tudo, essa parte do lado de fora. Então, do lado de dentro ficou o inverso dos campos, mais o tempo de aceleração. Tá? Agora, esse tempo de aceleração pode ser obtido diretamente das fórmulas de MR e UV. Tá? Vocês lembram que foi dada a energia cinética? Então, a velocidade pode ser obtida imediatamente. Ó. Velocidade, meio de mv2 é o K0, por definição, não foi dado o K0. Então, você pode inverter aqui facilmente. Né? Raiz K0 sobre mr. Agora, a aceleração, aí vocês vão lembrar o seguinte. Ó. O campo elétrico da região 2 para a região 1, ele pode ser dado, o módulo dele é a variação do potencial dividido pela variação da distância. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Variação do potencial, né, sobre a variação da distância, que no caso é Dzinho. Tá? Então, o campo elétrico é ΔV sobre Dzinho. Agora, a força é Q vezes E. Né? Então, Q, no caso, é a carga do elétron, né? E isso tudo igualando F igual a MA, a aceleração é F sobre M. Né? Então, isso aqui tudo é a força, sem o D, dividido por o M da aceleração. Tá? A aceleração ocorre de cima para baixo, né? E o módulo dela é esse valor, ó, é ΔV sobre ME. Tá? Então, a gente tem a aceleração. Agora, uma vez tendo a aceleração ó, e tendo a velocidade inicial, a gente pode ir lá para o MRUV, que vocês conhecem desde o ensino médio. Né? Imagino que vocês não gostavam disso, não é? E aí usa aquela fórmula horária, tá? Lembra aquela fórmula y, y0 mais p0t mais meio de AT2. Então, no caso, vocês vão fazer isso para percorrer a distância do início do final da região azul até o início da região rosa, onde a distância é d. Tá? E colocando na equação horária o tempo para percorrer essa distância, que vai ser o TAC. Tá? A gente chamou aqui de TAC. Tá? TAC é esse tempo que vai vir daqui até aqui. Tá? Então, colocando isso tudo na equação horária, aí você tem ó, y, no caso, y menos y0, já que a variação, né, é d, a distância. Tá? V0 você tem aqui, ó, V0t, né, mais meio de AT2. Ó, tá? Então, essa é a equação horária desse pedacinho. Tá? Agora, aqui você tem que resolver, tá? É só colocar o d igual a 25 centímetros, né? E achar, resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau, usando o Bhaskara, né? Resolve a equação de segundo grau, ó, que ele substituiu explicitamente, colocou a velocidade, né? E aqui a aceleração. Aí aqui vocês têm que resolver essa equação de segundo grau, pelo Bhaskara, e achar os tempos. Então, um deve ser negativo, não interessa. Agora, o tempo positivo, você vai achar em torno de 6 nanosegundos, tá? Então, depois vocês confiram, se quiser, colocar os parâmetros todos aqui, tá? E ver se vocês conseguem voltar isso aqui, ó. Tempo de aceleração, 6 nanosegundos. Agora, no final, se o tempo total, basta achar os campos, tá? O inverso dos campos, tá? Os campos foram dados, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa expressão, o inverso dos campos, mais 6 nanosegundos. Então, você pode colocar todas as constantes e os campos foram dados lá, né? 0,01, 0,02, tá? Com as outras constantes, e mais 6, ó, você obteve 8,7, tá? Nanosegundos. Então, se vocês tiverem paciência, seria interessante vocês
pontinhos aqui, tá? E mais o que pedir aqui? É só isso, tá? Ó, então pediu o tempo, esse tempo aqui, ó. Ele entrou, curvou aqui, acelerou, aí curvou de novo e saiu, tá? Então ele levou mais tempo, inclusive na região. Você veja que o efeito do campo magnético é muito forte, ó. Na região em que ele estava acelerado pelo campo elétrico, ele levou 6 nanosegundos para percorrer esse pedacinho aqui, tá? Agora, nas regiões que ele foi curvado pelo campo magnético, as duas regiões, ele levou as duas juntas, ó, a diferença, 2,7 nanosegundos, tá? Ou seja, 1,35 nanosegundos em cada uma, tá? Então, ele foi curvado rapidamente aqui, foi curvado rapidamente aqui. Agora, entre as duas regiões, é que ele gastou mais tempo para ser acelerado pelo campo elétrico. Então, esse aqui é um resultado típico, né? Normalmente, o campo magnético ele tem um efeito violento, tá? Um efeito curvatura sobre o elétron é muito intenso, tá? Ó, o 41, é, 41 ele quer fazer um equilíbrio, né, entre o peso dessa barra aqui e o campo magnético que atua no fio, estando o campo para dentro, a força magnética sobre esse fio vai estar para cima. Então, vocês podem fazer aí a, e o sentido da corrente para remover. Ó, a questão é a seguinte: o fio tem 13 gramas de massa, tá? Tem um comprimento, né? E está suspenso por um par de contatos, tá? Flexível. Tem esses contatos aqui, tá? E os contatos quer dizer o seguinte: eles podem soltar daqui, tá? Se eles são flexíveis, se o peso do fio tiver um certo valor, o contato pode soltar, aí desconectar a parte elétrica, tá? Então, aí diz que tem um campo magnético aqui, ó, 0,44, para dentro, tá? Então, aqui está. Bom, que ele não comenta, mas o campo está para dentro. Tá? Agora, se vocês olharem aqui, para que a força. Ele quer saber o seguinte: qual o valor absoluto, né, que tem A, e o sentido, né, da corrente necessária para remover a tração dos contatos, tá? Tração ou tensão, tá? Então, tração, o que é? É a força que o peso faz, né, para baixo. Então, aqui nesse caso, se tiver alguma força para baixo, eventualmente o contato pode deslizar e ser desfeito, tá? Então, ele quer que os contatos não forneçam nenhum peso para baixo, tá? Então, a força para baixo é o peso, né? E a força para cima tem que ser a força magnética, tá? Agora, para ela apontar para cima, o campo estando para dentro, a corrente tem que estar para a direita, tá? Então, o item B, a gente já pode responder de imediato usando a regra da mão direita. Se a corrente estiver para a direita, com o campo para dentro, a força está para cima, tá? Então, a força magnética estando para cima, calculando o valor correto, ela pode equilibrar o peso da barra, tá? Então, a força aqui, o item B, já vai estar para a direita, tá? O sentido da corrente. Agora, o resto é só equilibrar aqui, ó. Você lembra que a força sobre o fio é IL vetorial B, tá? O I está para a direita, o campo está para dentro, o ângulo é 90, tá? Então, a força é simplesmente ILB, tá? Então, a força é ILB. Isso tem que equilibrar o peso, tá? Aí, para equilibrar o peso, é só inverter aqui, ó, deu para essas condições, ó, 0,467 amperes, tá? Ou 467 miliamperes. No sentido para a direita, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo, tá? Aliás, esse outro aqui, o 51, ele também ilustra um efeito que é muito importante aí em guindastres ou outros sistemas em que você tem que fazer rotações a partir de um campo magnético, tá?
Também pode ser usado como freio em trens e metrô. As rodas, antes de acionar o freio de atrito, se aciona um freio magnético e faz com que a rotação da roda diminua, tá? Então, esse quadro aqui tem uma série de aplicações aí em motores e guindastes e uma série de coisas que utilizam rotações magnéticas. Aliás, utilizam força magnética como freio ou acelerador da rotação. Então, aqui tem os parâmetros típicos aqui, a massa é dada, né? Comprimento, né? E o número de espiras. Aí se diz o seguinte, ó, se enrola o número de 10 espiras em torno desse cilindro aqui, que é de madeira, né? O resto tudo é de madeira para não ter efeito magnético. Um cilindro de madeira e se enrola as 10 espiras ao longo do diâmetro do cilindro, tá? Ao longo aqui do, do corte lateral aqui do cilindro, tá? O perfil lateral do cilindro, tá? E ele é liberado, ó, nesse plano inclinado, que tem um ângulo θ, e tem um campo magnético dirigido para cima, tá? E tem uma corrente, ó, no sentido anti-horário, tá? Corrente no sentido anti-horário. E a bobina, nesse instante, ela é colocada, ó, paralela ao plano inclinado, tá? Então, ela é colocada. Então, a bobina está na situação em que o plano da espira é exatamente paralelo ao plano inclinado, tá? Então, o momento de dipolo dela é exatamente perpendicular ao plano da espira, tá? Então, essa é a situação inicial. Então, o conjunto é submetido a esse campo magnético 0T, 0,5, né? Aí você quer saber o seguinte, qual é a menor corrente? A menor corrente que impede que o cilindro entre em movimento. Aí, nesse caso aqui, é interessante que se vocês eventualmente fizerem essa experiência real, vocês vão ver que sem corrente, o cilindro desliza aqui rapidamente, tá? Ele desliza. Quando que não tem, que está na rotação pura, ele vai rolando rapidamente, descendo o plano, tá? Sem deslizar. Aí, à medida que vocês vão acionando a corrente, vão aumentando a corrente, vocês vão ver que a rotação vai diminuindo, tá? Vai diminuindo. Aí, se atingir uma certa corrente, ele simplesmente para, tá? Para aqui, ó. Agora, se vocês aumentarem a corrente, aí acontece o efeito inverso, tá? Ele começa a girar para trás e subir, tá? Ele vai, tá? Então, dependendo do valor da corrente, vocês podem simplesmente desacelerar, pode parar, e depois, se aumentar a corrente, ele passa a subir, tá? Então, o efeito do torque magnético, ele vai ser, se ele superar o torque gravitacional, ele faz com que o torque efetivo se torne no sentido de girar para cima, tá? De enrolar para cima. Então, aqui, vocês têm que fazer aquela análise convencional de forças e torques, tá? Então, que é o de sempre. Você lembra que atua aqui, ó, nesse ponto de contato aqui? Nesse ponto de contato vai ter, supondo não haver deslizamento na situação sem deslizamento, aqui tem uma força de atrito para trás, né? Ele tende a deslizar para frente, né? Tem uma força de atrito para trás. Essa força de atrito vai tender a fixar ele no ponto e, ao mesmo tempo, vai produzir um torque, né? E tende a fazer ele girar, né? Agora, a força de... olha, o torque desse atrito, vocês podem calcular tudo em relação ao centro de massa, tá? E no centro de massa está atuando o quê? O peso, tá? Então, vocês podem, então, calcular as duas coisas, tá? Vocês podem calcular o torque da força-peso e o torque do campo magnético, tá? E aqui ocorre aquela decomposição normal de força, né? Peso para baixo, aí tem a componente para frente é seno de θ, a componente perpendicular ao plano cosseno de θ. Essa componente perpendicular é igual à normal,
e a força de atrito é proporcional. Tá? Então, vai estar nessa situação aqui. Então, usando a segunda lei de Newton, vocês teriam ó, componente do peso para baixo, mg seno de θ, e a componente e o atrito para trás, ó, tá? Isso seria a aceleração. Tá? Então, supondo que ele não está deslizando, essa aceleração é zero. Tá? Então, a gente já conclui aqui que a força de atrito tem que equilibrar exatamente mg seno de θ. Então, a força de atrito tem que ser mg seno de θ. Tá? Agora, na situação dos torques, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter o torque. O torque da força de atrito vai fazer ele girar. Né? Fr, esse Fr é o torque da força de atrito. E o outro aqui vai ser o torque do campo magnético, né? Que é esse produto vetorial aqui, ó, do vetor de dipolo, né? Ele vai estar fazendo o ângulo θ com o campo magnético. Então, o produto vetorial aqui, ó, μ vetorial B, vai dar μB seno de θ. Tá? Então, vai ser essa. Ó, então, μB seno de θ é o valor do torque, torque magnético. E supõe-se que ele está em equilíbrio de rotação, ou seja, ele não gira, então essa parte aqui dá zero. Tá? A aceleração rotacional, aceleração angular, é zero. Tá? Então a gente conclui o que aqui? Ó, e esse F, né, vai ser μB seno de θ sobre R. Tá? Então, aliás, não, a gente simplesmente pega o F que a gente já conhece aqui, ó, F é mg seno de θ. Né? Então, colocando mg seno de θ aqui, ó, desse lado, vai ficar mg seno de θ vezes R, mb seno de θ igual a zero. Tá? Corta os senos, né? Vai sobrar, então, desse lado de cá vai sobrar mg, mgr, e do lado de lá vai sobrar só μb. Tá? Tudo isso é conhecido. Tá? Mi, a gente já sabe que número de Spira é vezes a corrente vezes a área. Tá? Isso já é conhecido. A área envolvida aqui, ó, é a área de seção do cilindro, tá? Que é essa área aqui. Ó. A área de seção. Ó. Um lado é o diâmetro desse círculo, tem dois Rzinhos, né? E o outro é o comprimento Lzão. Tá? Então, a área de seção é 2RL. Tá? Esse pedaço aqui. A área de seção é 2RL. Tá? E de modo que agora o que sobra aqui é só igualar os dois lados. Então, igualando o lado esquerdo, MGR, com o lado direito, tá? A gente se obtém a força, ou melhor, a corrente, de forma imediata. Então, substituindo os valores, 2,45 amperes. Tá? Então, essa corrente aí é a corrente necessária, né? É a corrente mínima, né? Tal que esse cilindro fica nessa posição. Tá? Agora, por que ela é mínima? Né? Ela é mínima, a menor corrente, porque já se supôs de início que a bobina está fazendo um plano. Tá? Ela está fazendo o plano dela de seção tá paralelo ao plano inclinado. Tá? Se vocês pegarem outras situações, por exemplo, de início, que esse ângulo aqui faça algum ângulo, tá? Que não seria exatamente o θ, o ângulo entre o dipolo, o momento de dipolo e o campo, aí, por exemplo, se ele tiver algum ângulo adicional, se vocês quiserem, depois pode tentar fazer esse cálculo para um ângulo qualquer, vocês vão ver que, dependendo do ângulo aqui, ele vai precisar de mais corrente, tá? Se ele estiver fazendo algum ângulo, o valor do torque reduz, então a corrente vai ter que compensar essa redução do torque para que a igualdade aqui se mantenha. Tá? Então, se vocês girarem esse plano um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, o valor do torque, que é μ vetorial B, vai reduzir. Tá? Então, reduzindo o torque magnético, se mantiver a mesma corrente, o cilindro começa a girar lentamente para baixo. Então, para impedir ele de continuar girando, você teria que aumentar
tá? Para conseguir parar ele, eu fazendo um ângulo aqui, ó, esse plano aqui, fazendo um ângulo que não seja 90 graus. Tá? Então, vocês podem, se quiser, testar. Tá? Pegar um ângulo qualquer entre 0 e 90, esse plano aqui não estaria paralelo. Aí o torque reduz. Tá? Aí, reduzindo o torque, vocês teriam que aumentar a corrente. Tá? Aí apareceria algum seno de alguma coisa aqui embaixo. Ó. Um seno de algum ângulo entre 0 e 90. Tá? Aqui, na verdade, tem um seno de 90 aqui implícito que dá 1. Tá? Mas aqui no torque, ó, esse ângulo aqui não seria θ, seria θ menos alguma coisa. Tá? Então, esse torque aqui não seria o torque exato, e esse ângulo aqui não cancelaria com esse. Aí teria que colocar mais corrente para poder equilibrar. Tá? Então, por isso que essa corrente aqui é mínima. Tá? Ela está na situação ideal. Tá? Ok? Alguma questão, não? Então, vamos seguir. Agora, esses aqui são ajustes do gráfico. 62. Ó. Tem duas espiras concêntricas. Ó. 1, 2. Né? O mesmo plano, percorrida por correntes contrárias. Ó. Sentidos contrários. Tá? Correntes. Sentido contrário. A corrente I1 é fixa. Essa aqui é fixa. Tá? I1 é fixa. Tá? E I2 é variável. Tá? I2 é variável. Deixa eu ver se esse aqui tem algum problema. I2 é variável. Tá? Ó, então, essa aspira 2 aqui, a corrente é variável. Tá? Então, a figura 58B, essa aqui, ó, mostra o momento magnético total do sistema em função de I2. Ó, o momento total do sistema. Tá? Em função de I2. Tá? Bom, a escala do eixo então, é definida por 2 vezes 10 a menos 5. Né? Essa aqui, ó. Então, aqui é 1, 2. Tá? Então, aqui é 2 vezes 10 a menos 5. Tá? E a corrente é 10 miliamperes. Tá? Então, e 2 é 10 miliamperes. Então, aqui é 10, né? Então, aqui vai ser 2, 4, 6, 8, 10. Aqui é 10, tá? E varia de 2 em 2. Tá? 2 miliamperes. Aqui, então, se o sentido da corrente na espira 2 for invertido, ó, você não quer saber isso? Qual será o módulo do momento magnético total do sistema para esse valor 7 miliamperes? Então, tem dois passos aqui. Ó. Primeiro, vocês têm que ver. Aqui não é dado o número de espiras, tá? Só é dado o valor total do momento de dipolo. Então, você veja que nessa situação aqui, o que vai acontecer? Tem duas espiras, né? Uma é fixa, né? Corrente 1, né? E a outra, a corrente 2, é variável. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? I2, quando I2 é zero, I2 é zero, essa situação aqui. Ó. O momento total é 2 unidades, tá? 2 unidades. Então, o que a gente pode observar de imediato? Ó? Quando a corrente total é zero, esse valor do momento total é devido somente à espira 1. Tá? Que a espira 2 não está contribuindo. Tá? Então, aqui a gente pode descobrir imediato o valor do momento 1. O momento 1 que é fixo, tá? A corrente é fixa. O momento 1 a gente sabe de imediato que é 2 vezes 10 a menos 5. Tá? Sem nenhuma outra... sem nenhum outro cálculo adicional. Tá? Esse é exatamente o valor do momento 1, que é fixo. Tá? 2 vezes 10 a menos 5. Agora, o momento 2, a gente pode tirar do gráfico. À medida que vai aumentando a corrente 2, como elas estão em sentido contrário, os dois momentos de dipolo estão diminuindo os módulos, né? De modo que, para um certo valor da corrente 2, vai dar zero. Tá? Nesse ponto aqui, que a gente conclui? Os dois módulos são iguais e têm sentido contrário. Tá? Então, basta fazer a leitura para essa corrente de 2, 4, 5 miliamperes, né? Vai dar zero. Né?
com essa corrente de 5 miliamperes, a gente descobre qual é o número de espiras, ó, que tem o dipolo 2. Tá? E, a partir disso, a gente pode depois fazer o que ele quer, ó, inverter o sentido da corrente 2. Tá? Se inverter o sentido da corrente 2, o que acontece? Os dipolos passam a se somar. Então, em vez de se tornar uma reta decrescente, a soma, ela se tornaria agora uma reta crescente. Tá? Então, se vocês traçarem o novo gráfico com a corrente 2 invertida, ele vai andar aqui para cima, exatamente perpendicular a isso. Ele vai andar fazendo 90 graus, andando para cima, aqui assim. Tá? E para uma corrente de 7 miliamperes, aí no caso é só fazer a conta. Aqui é 5, 6, 7, ó, vai dar um valor lá em cima. Tá? Vai dar um valor por aqui assim. Tá? Então é isso que vai fazer. Ó, tá? Primeira etapa aqui. Ó. Ver se ele fez aqui. Ó, I2 igual a 0. Né? Acho o valor μ1 direto, imediato. Tá? Agora, pegando o ponto 5 miliamperes, a corrente, os dipolos se anulam. Tá? Então, deixa eu ver se ele já faz aqui. Ó. Então, se conclui ó, que nessa situação, o μ2 seria igual ao μ1. Tá? 5 miliamperes daria o mesmo momento. Tá? Então, de acordo com essa equação 2835, é aquela que define os momentos de polo. μ é igual a NI vezes A. Tá? Lembra a definição de dipolo? O momento de dipolo é a corrente vezes o número de espiras vezes a área. Tá? Então, aqui ele já está tirando quanto vale esse produto que é desconhecido. N2A2 a gente não conhece. Tá? Mas a gente sabe nesse instante ó, que o μ2 é 2 vezes 10 a menos 5, tá? E sabe que a corrente ó, é 5 miliamperes. Então, sabe, essa razão a gente sabe né, nesse ponto do gráfico. Tá? Ou seja, nesse ponto aqui. Tá? A gente está olhando esse ponto aqui. Aí se obtém a razão não é esse produto. O produto N2A2 deu 10 a menos 3 metros quadrados. Tá? Então, a gente já sabe esse detalhe do momento de polo 2. Agora, para a gente recalcular o momento de polo 2, a gente pode simplesmente agora calcular corretamente para qualquer valor. O μ2 agora vai ser o quê? Vai ser esse valor vezes I2. Tá? Então, agora a gente pode fazer o que se pede aqui. Ó. Inverter o sentido da corrente. Tá? E agora calcular o momento total na nova situação. O momento total vai ser o μ1, que continua constante, o valor de sempre. Né? Já foi dado aqui desde o início. Né? Mais ó, o μ2. Ó. μ2 é N2A2 e 2, ó, por definição. Agora, N2A2 ó, já foi calculado aqui. Ó. N2A2. Então, basta multiplicar ele pela corrente. Ó. 7 miliamperes para obter o valor total. Ok? Então, é só isso. Alguma dúvida aí? Não, né? Então, vamos seguindo. Agora, tem os problemas adicionais aqui. Olha, o 72 é o seguinte, ó. Em um feixe de elétrons com energia cinética Kazão. Tá? Ele vinha por uma tubulação aqui, andando em linha reta. Tá? E agora foi feito um corte aqui na tubulação, aí eles poderiam escapar para o espaço. Tá? E na frente dessa tubulação onde foi feito o corte, aqui, a uma distância D, aí se colocou uma placa. Tá? Então, entre o final do tubo, né? E a frente aqui mais à frente, se for colocada uma placa, né? A distância D. Aí ele quer saber o seguinte: se em situação normal, o feixe de elétron passaria em linha reta, colidiria com a placa, tá? Colidiria com essa placa aqui. Tá?
Agora ele quer saber o seguinte, como fazer para evitar a colisão, tá? Usando um campo magnético. Tá? Então, você vai colocar um campo magnético aqui, né? Então, você vai colocar um campo magnético aqui, que no caso aqui ele nem fala a direção, mas você tem que saber, a força tem que estar para dentro, né? Então, vocês lembram aqui, ó, se a velocidade está para a direita, se o campo estiver para dentro, a força estaria para dentro para uma carga positiva, né? Mas como a carga é negativa, ela inverteria o sinal. Então, esse campo aqui tem que estar para fora, tá? Então, se colocando um campo magnético aqui para fora, de um valor apropriado, ele vai fazer, todos os elétrons fazer uma curva aqui, ó, com um raio de rotação, que vai ser um Rzinho aqui, tá? A gente pode calcular esse raio de rotação em relação a esse ponto aqui. Vou tirar isso aqui, tá? Então, em relação a esse ponto aqui, então, daqui para cá seria o raio de rotação. Tá? Olha, se esse raio aqui for menor do que a distância entre o ponto de liberação dos elétrons e a placa, menor ou igual, né? Ele vai fazer a curva tangenciando, né? Tangenciando a placa e não vai colidir, tá? Então, se o raio for menor, inclusive, ele nem tangencia, passa mais longe ainda, tá? Mas a situação extrema, né, seria se os elétrons, né, passarem exatamente, ó, tangenciando a placa, tá? Então, a situação extrema corresponde à igualdade aqui, tá? Se o raio, né, se o raio for exatamente igual a D, ele passa tangenciando, tá? Agora, se o raio for menor do que D, ele passa numa trajetória que mantendo uma certa distância em relação à placa, tá? Então, ele quer saber o seguinte, qual é o valor mínimo do campo, tal que essa situação ocorra, tá? Então aqui é quase tudo é imediato aqui. Então, a única componente, perpendicular, né? Então, o campo é perpendicular ao plano do papel, né? O campo está para fora, tá? O campo está para fora. Tá? E agora vocês lembram que a força magnética, o campo é perpendicular ao plano do papel, saindo do papel, tá? Então, a força magnética não tem componente de seno nenhum, tá? Então, fica simplesmente o módulo dela é VB, tá? E essa força vai ser uma força centrípeta, né? Apontando nessa direção aqui, tá? Vai fazer o feixe de elétrons curvar para a esquerda, tá? Agora, vocês lembram que a aceleração centrípeta é dada por V2 sobre R, né? E usando a segunda lei de Newton, a gente vai ter simplesmente, ó, VB é igual a mv2 sobre R. Então, trivial, né? Isso aqui a gente já sabia desde o capítulo, no início do capítulo, né? Então, o raio de rotação, tirando daqui, fica a razão entre o momento linear e esse produto EB, né? Então, raio de rotação. Tá? Então, esse raio de rotação aqui, ó, que é essa distância daqui, ó, até o feixe, esse raio aqui, tá? Esse raio que a gente tem que impor, ele seja menor do que D, tá? Então, a energia cinética aqui, no caso, seria mv2 sobre R, tá? E a velocidade pode ser obtida a partir dela, né? Raiz de 2K sobre R. Então, o raio de rotação, como é que ele fica? Colocando isso tudo aqui, m é a velocidade, ó, raiz de 2K sobre M, né? E o resto é o EB, tá? Então, ficou ME sobre EB, raiz de 2K sobre M. Tá? Então, colocando isso aqui para dentro, para ficar mais elegante, ó, ficou dessa forma. Agora, a condição é a seguinte, para que não haja colisão, é que esse raio seja menor ou igual ao Dzinho, tá? Então, se esse raio de rotação for menor do que a distância entre as placas, a colisão não ocorre. Tá? Agora, depois invertendo aqui a desigualdade ao B, colocando o B para lá, o B para cá, o B fica maior ou igual ao resto aqui, trocando a posição dele com D. Tá? Então, botando o B para lá, se obtém a condição que foi pedida. Tá? Então, B, tá? Maior ou igual a essa raiz de 2mk é 2d2. Tá? E
Bom, então, isso a gente já tinha concluído, o campo magnético.